Bora, galera! Começando aqui mais uma live, terceiro episódio, né? Da nossa série aí de 4 episódios. E hoje vamos falar sobre mais uns detalhezinhos aí que fazem dos tubarões que fazem 1 milhão de lucro por ano. O segredo deles, né? Na verdade, de quem faz aí 1 milhão de lucro por ano. Beleza? Então, bora pra cima. Bora que hoje vai ser top, beleza? Boa E aí, noite, Fernando? tudo Tá bem? cada, tá cada vez mais grisalho, hein, rapaz? Tá Puxa precisando, vida, daqui a já pouco já dá tá uma. na- uma pintada, né? Eu não ia falar isso, não, mas daqui a pouco vai ter que dar uma pitada. Não, mas, ó, Fernandão, seja bem-vindo aqui de novo, meu querido. Já é a nossa live tradicional aí, todo domingo às 20 horas. Tamo junto aqui para passar conhecimento prático, né? Aquilo que a gente sempre faz aqui, a gente prega, né? Conhecimento prático, para que as pessoas possam, de fato, é, aplicar e, obviamente, lucrar muito nesse mercado. Tenho certeza que, que esses conhecimentos e essa série, por exemplo, tem produzido impacto aí na vida de muita gente. Muita gente me chamou no privado, elogiando, que de fato, às vezes tem dúvidas, né? Qual que é a estrutura de quem faz resultado, e a gente está trazendo aqui um hack. Estamos detalhando de como que funciona a mentalidade, os recursos, o pré e o pós-arrematação de quem faz 1 milhão de lucro por ano. Eu tenho certeza que é o objetivo de muita gente. Então, estou bem feliz com essa série aí, Fernandão. Estamos indo para o terceiro episódio, Não, né? muito legal, né? Porque na verdade, quando a gente começou com isso, né? A ideia era, vem cá, a gente tem esse sucesso, a gente consegue atingir esse resultado, a gente consegue replicar isso, consegue repassar isso. Até tem uma piada interna na comunidade sobre com relação à minha didática. Eu não sou lá muito didático, né? Mas acabou que depois de um ano a gente conseguiu sim levar esse resultado aí para vários tubarões ali que ficaram com a gente durante esse ano e estamos conseguindo, né? Ou seja, isso aí é sensacional, porque desde o começo o nosso objetivo sempre é sócios qualificados. Exatamente. É modéstia sua, não tem didática. Já, o método do Fernando de escala em imóveis, né? Escalas milionárias já foi decifrado, tem metodologia pra caramba, tem muito material, muito top, e isso tem feito aí a diferença na vida das pessoas. E depois de um ano, a gente, da primeira turma dos tubarões, para quem não sabe, né? Nós temos a mentoria do Zero Arrematação, que é a melhor mentoria do mercado, a primeira que foi certificada pelo MEC, inclusive, tá? Depois, obviamente, as pessoas ficam copiando, fizeram igual, mas primeira mentoria do Brasil de arrematações certificada pelo MEC como extensão e pós-graduação foi a mentoria do Zero Arrematação pela qualidade, né? A gente tem carga horária suficiente, então quem entra lá sabe, é soco para todo lado, conteúdo mesmo, pancada, porque a gente acredita que só o conhecimento forma os melhores arrematantes. E não é só conhecimento teórico, conhecimento prático, né? Então a gente alia teoria, prática e aplicação, né? Então a galera entra no núcleo operacional para aplicar tudo que aprendeu e a repetição. Então a gente tem uma estrutura que forma os melhores arrematantes do país, né? E não é à toa que a gente foi a primeira mentoria do Brasil reconhecida pelo MEC. Mas, obviamente, depois que você entra e começa a fazer suas arrematações, 5, 8, 10, né? Você pode, em algum momento, querer dar um próximo passo. E qual que é o próximo passo? Viver disso, né? Viver de leilões, escalar, na verdade, até construir um negócio, né? Empreender usando os leilões, de fato, construir um negócio. E um negócio que o objetivo, em geral, claro, que vai depender dos seus recursos, mas o objetivo em geral é atingir 1 milhão de lucro por ano, né? E aí, para atender esse público, né, que cada vez mais quer viver de leilões, quer fazer transição de carreira, a gente criou em parceria com o Fernando. O Fernando é o mentor desse projeto, né, que é a mentoria dos tubarões. O Fernando comanda lá os tubarões, né, que são os arrematantes que estão já no nível de buscar escala, já estão ali querendo, de fato, escalar no mercado, construir um negócio e, obviamente, estão produzindo resultado. E a primeira turma foi em setembro do ano passado, né? Então, por isso que a gente, depois de um ano, durante setembro agora de 2024, depois de um ano da mentoria dos tubarões, nós fizemos um trabalho de pesquisa mesmo, conversando com os tubarões, com todos que completaram ali um ano, planilhamento das arrematações, né? Então tem uma planilha de arrematações, a gente precisa até consolidar tudo lá. A Flora que cuida aí da, da organização dos dados, né? Então, depois de um ano, com planilha, com conversas, a gente começou a identificar como que eles têm feito, né? Qual que tem sido a
o padrão dessas pessoas que têm feito 1 milhão de lucro por ano. A gente já fazia 1 milhão de lucro por ano já há algum tempo. A Smart, né? Até 1 milhão de lucro por ano, porque como a gente na Smart divide por 3, o primeiro 1 milhão de lucro, 1,5 milhão de lucro por ano que aconteceu foi ano passado, até na minha. Mas da Smart já fazia, somando as cotas minhas do Pedro Pierre, já fazia mais de 1 milhão de lucro há algum tempo. E o Fernando já é um cara reconhecidamente lá para fazer alguns milhões de lucro por ano, né? Então, mas tá, ok, vocês fazem, mas isso é possível outras pessoas fazerem, e aí a gente conseguiu decodificar isso depois dessas conversas, depois desse primeiro ano de mentoria dos tubarões. Galera, vai começar aqui, vou recapitular aqui, então já mete o dedo no aviãozinho, já estamos com quase 300 pessoas aí, 260 na verdade, mete o dedo no aviãozinho, vai chamando a galera, porque aqui vai ter conteúdo na veia, conteúdo de primeira, eu tenho certeza que vai ajudar vocês a dar esse próximo passo, tá bom? Foi isso, né, Fernando? Então a primeira turma terminou, né? Primeira turma, depois de um ano, a gente começou a decifrar qual foi o padrão e agora a gente está trazendo aqui para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-arrematação. Nas 2 primeiras aulas, falamos sobre mentalidade e recursos de tempo e dinheiro, né? Então a gente comentou um pouquinho sobre como que pensam os tubarões e quais os recursos que eles utilizam para poder atingir esse resultado. Agora a gente vai entrar um pouco na parte operacional, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-arrematação, dividimos em 2 partes, pré-arrematação e pós-arrematação. Hoje a gente começa com pré-arrematação dos tubarões. É isso, né, Fernando? Exatamente, né? Eu já até brinquei no vídeo de chamada, né? Como? Tarará, tarará, tarará. Nós vamos contar hoje o tarará, tarará aqui. Porque, Isso. gente, é muita gente preocupada e abrindo live, falando sobre questão de agora o banco, a Caixa está travando financiamento, o governo que mudou, o não sei o que não sei o que lá. Para quem está buscando fazer disso um negócio, isso daí é tudo detalhe. A gente vai passar por cima, vai superar qualquer tipo de obstáculo, até porque o nosso negócio não fica pautado em uma única linha, né? Então não depende do financiamento da Caixa para a gente conseguir isso, não depende daquilo. São coisas complementares? São, eventualmente você vai usar? Sim, mas é o que a gente sempre brinca aqui. A gente atira com toda a artilharia, a gente tem todas as armas. Bloqueou uma, a gente saca a outra, né? E isso vai em função do conhecimento. Passa principalmente pelo que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre o pré-arrematação. Como é que eu consigo arrematar em escala? Como é que eu consigo pensar, né, em como é que eu vou sair? O que que eu faço? Como que isso acontece? Nós vamos contar um pouquinho disso daqui para vocês hoje, né, Renan? Exatamente. E você falou sobre essa questão da Caixa, né? Foi uma notícia que saiu essa semana da mudança das cotas de financiamento da Caixa, do SBPE, né? Diminuindo ali as cotas de financiamento. Enfim, são mudanças que obviamente impactam ali nas vendas da Caixa, né? Obviamente. São momentâneas. Podem ter certeza que na hora que vira ano, na hora que tem mais uma abundância, e a Caixa está trabalhando, inclusive, para criar novas fontes. O problema todo está girando em torno da poupança, né? Os saques ali da poupança têm sido muito grandes. Obviamente, as pessoas estão tirando da poupança, colocando tesouro direto, colocando em outras coisas, e isso naturalmente impactou nos recursos aí para financiamento. Agora, isso é um problema da Caixa hoje, que baseava seu fundo ali na poupança. Outros bancos estão financiando normalmente, sem problema nenhum, 90%. Isso não é um problema generalizado, isso é um problema da Caixa. E mesmo a Caixa tem trabalhado aí para criar novas fontes de captação. Então, o banco vive disso, de empréstimo. Você acha que ele vai deixar de emprestar porque não tem recurso? Não, ele vai criar outra fonte de captação, seja através de CRI, seja através de outras, né, LCI, né, aí tem as regulamentações, quais os ativos que podem ser utilizados para financiar financiamento imobiliário, mas isso vai ser resolvido. Então, eu nem me preocupo com isso, né? Tem gente preocupando se vai arrematar por causa disso. Isso que amanhã acabou. Porque aí em janeiro muda tudo, o cara deixou de arrematar porque saiu uma notícia de financiamento. Quer dizer, é bobagem, tá? Então eu nem me preocupo com essas notícias. Claro que a gente noticia, fizemos um post aí explicando, fizemos uma live na quinta-feira falando, na quinta e na sexta, se não me engano. Mas o principal é dominar a arte de arrematar. É dominar e, principalmente, não é só arrematar. Isso que a gente vai falar aqui. Antes de arrematar, já saber como sair da operação. Então, basicamente, é isso que a gente vai falar aqui um pouco hoje. E, naturalmente, as notícias elas acabam ficando em segundo plano, porque elas são momentâneas e certamente vai ser resolvido em breve esse problema de funding da Caixa. Beleza? Galera, então dedo no compartilhar, vamos começar a falar aqui
sobre as características do operacional de um tubarão que faz 1 milhão de lucro por ano. E vamos começar com pré-arrematação. Semana que vem a gente fala do pós-arrematação. Só lembrando, mais um recado, amanhã vai rolar o maior evento de leilões de imóveis do país, online, gratuito e ao vivo. Se você quiser participar, digita aqui embaixo, evento, nos comentários, que eu vou mandar um link para você no direct, de só digitar evento, o maior evento de leilões de imóveis às 19 horas da manhã. Então não perca, oportunidade aí. Quem não está ainda no mundo dos leilões, está deixando dinheiro na mesa, está perdendo a oportunidade. O universo de imóveis indo a leilão é gigantesco, tá? Sinceramente, é gigantesco. Vocês vão ter oportunidade aqui de aprender na prática como funcionam os leilões de imóveis. E nosso ensinamento aqui na Smart é sempre prático. Como a gente arremata muito, a gente não precisa ficar falando de teoria. A gente usa o caso prático para mostrar a teoria. Então, ao contrário de muita gente na internet que só mostra a teoria. Não, aqui a gente mostra na prática mesmo, né? Porque a gente faz aquilo que a gente ensina, né? E vou pegar esse gancho para mim começar, Renan. Uhum. Casos práticos, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui hoje sobre o nosso sistema de pré-arrematação. Como é que a gente consegue tanto resultado? O que uma pessoa que consegue esse lucro por ano precisa fazer para conseguir atingir isso? Começa exatamente nisso, caso prático. Então, a gente tem um ambiente nos tubarões onde todo mundo tem dezenas de arrematações, né? Que faz essa operação, respira isso o dia todo. E aí, naturalmente, a gente tem o quê? Um compartilhamento de experiência muito grande, né? Uma turma pequena, uma turma íntima ali. A gente faz os hot seats, a gente apresenta a questão dos problemas enfrentados e como que a gente sai. E, naturalmente, você vai afiando o machado, como a gente brinca. E isso é muito importante, por quê? Porque vai focar no nosso funil. O que é um funil? É onde a gente faz a nossa carteira de oportunidades. Então, você está ali fazendo uma garimpagem num leiloeiro, você vai separando quais oportunidades que te interessam e vai colocando no seu funil. Então, como é que você traz qualidade para o seu funil? Quando você tem todo esse conhecimento do ambiente que está compartilhando todas as práticas. Então, quando eu bato o olho numa oportunidade no leiloeiro, eu já imagino, eu já estimo tudo aquilo que eu vou enfrentar com ela. Olha, qual é a região, como é que funciona isso lá, essa prefeitura é guia de TBI pelo valor da arrematação ou não, aquele lá tem um judiciário desse jeito, a mão de obra ali é mais cara, é mais barata, o sistema de venda lá funciona desse jeito ou funciona daquele outro jeito, ou seja, eu já mapeei a operação inteira e já consigo calcular o custo-benefício dessa operação para mim. Então, naturalmente, o meu funil ele entra com muita qualidade, né? E é isso que a gente vai treinando um por um ali. Começa por aí. Esse é o primeiro ponto, né, Renan? Exatamente. E quando a gente fala de pré-arrematação, e aí o Fernando já trouxe alguns insights aí sobre pré e pós-arrematação. Hoje a gente vai falar só no pré. Mas embora a gente tenha sido, didaticamente, tenha distribuído as aulas em pré e pós-arrematação, eles andam juntos. Quanto mais habilidade você tem para resolver o pós, sua garimpagem ela vai mudando. Por exemplo, se eu sei resolver uma situação A, por exemplo, de um imóvel que precisa de uma grande reforma, e eu sei como que eu vou resolver isso, né? E está aqui Carla Rocha para falar um pouco sobre isso, se ela quiser ir no chat. Mas se eu sei como, ou a melhor forma de sair daquela operação é, de repente, fazendo uma reforma e reposicionando o imóvel, minha garimpagem muda, porque algum imóvel que eventualmente outras pessoas não olham como oportunidade, eu passo a olhar. Então, entender e saber sair do maior número de operações faz com que a sua garimpagem aumente. Então, quem olha hoje no site de um leiloeiro e encontra 5, 10 oportunidades, um tubarão encontra 30. Tá? Um leiloeiro grande, né? Encontra lá, encontrei 5 oportunidades, e mesmo assim, oportunidades, às vezes, em grandes centros, né? Aqueles que a gente sabe que a gente usa lá o termo carne de vaca, né? Que são imóveis que vão ser concorridos. E você, sabendo sair do maior número de operações, não é só reforma, você tem reforma aqui como exemplo, metas jurídicas, estratégias de N situações que podem acontecer, você, sabendo sair do maior número de operações, você melhora a sua garimpagem. Então, o trabalho de funil num tubarão, ele é priorizado. O tubarão, ele trabalha no funil. Muita gente acha que o segredo dos leilões, e aí quem está fora aqui já vai entender, já vai pegar uma baita sacada aqui, que eu tenho certeza, parece óbvio, mas não é. As pessoas, quando começam, elas têm essa crença de que o maior segredo dos leilões
tá? Em análise jurídica, em análise até financeira mesmo, assim, de detalhar, de ficar produzindo relatório, e isso, aquilo. Não. O maior segredo dos leilões está na garimpagem e no senso crítico de custo de oportunidade, custo-benefício da operação. Isso é uma métrica que a gente usa nos tubarões, que é o custo-benefício da operação. Tem operação que dá ROI de 40%, mas tem um custo-benefício ruim. Né? Então, é olhar o custo-benefício da operação e priorizar a garimpagem ao invés da análise financeira e da análise jurídica. Não, mas tem como priorizar a garimpagem sem olhar? Não estou falando que você não olhe, você vai analisar depois. Só que o funil bem feito, ele faz com que todas as outras operações, todas as outras fases, elas sejam feitas com mais qualidade. Não é isso, Fernando? Exatamente, porque, gente, é o que a gente costuma falar. Inclusive, colocamos até meta lá para os times, né? Ó, tem que participar de 10 leilões por semana, pelo menos. Ah, mas isso é muito difícil. Não, não é, né? Isso daí é meta. E como é que a gente consegue isso? Primeiro, a gente desenvolveu e a gente prolifera ali a questão do método de análise expressa, né? A gente precisa do que ali? De segurança para participar? Qual é o nível de segurança que eu preciso para participar? Mas eu não vou perder quanto tempo analisando essa operação. Então, quando todo mundo faz ali o checklist, vai analisar, entrar daquele jeitinho, a gente vai tratorando. Por quê? Porque qualquer problema que a gente venha a compensar, ele não vai ter o condão de interferir nisso que o Renan acabou de falar, no custo-benefício da nossa operação. Né? O custo-benefício eu já tracei lá atrás. Já tracei na hora que eu separei, que eu bati o olho no leiloeiro e falei, opa, esse daqui dá para mim ir. Depois eu vou dar uma aprofundadinha ali para ver se é aquilo mesmo, só para validar, mas é raramente a situação que vai e que vai mudar isso, a questão do custo-benefício. Então, quando ele já vem para o nosso funil, né, ele já vem ali com carimbo, com selo de qualidade, vamos dizer assim. E aí vem a participação no leilão. Se não explodir, se não der inviabilidade financeira na disputa, você vai arrematar. Você só não vai se disparar. Né? E aí você também já sabe o nível de competição que você vai enfrentar por aquele imóvel. Tem imóvel que a gente imagina que, putz, esse vai ser muito concorrido. Você chega lá, tem mais uma pessoa concorrendo com você e você arremata. Tem outros que você fala assim, nossa, esse daqui não vai dar ninguém. Dispara o preço e aparece um monte de gente. Né? Então, mas o que você faz? Você tem que primeiro qualificar o seu funil de oportunidades, né? Que é aquilo que a gente vai fazendo. Quanto eu tenho no meu funil? Né? Tá tudo carimbado com o nosso selinho de qualidade? Então, a chance que eu tenho de reverter ele é muito grande. E aí vem sempre, vamos esperar para a próxima semana a gente fala sobre o pós, né? Mas eu vou sempre me adiantando um pouco aqui. Por que eu não estou preocupado com relação à questão do lado da frente? Porque eu já previ tudo que vai acontecer no pós. Né? Mas isso a gente deixa para a live da semana que vem. Exatamente. E agora nós vamos falar um pouquinho de que tipo de garimpagem é feita, e tem duas estratégias que a gente usa aqui, duas de tantas outras estratégias, mas que eu vou deixar aqui, que são bem usadas e bem estratégicas para o todo, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre elas aqui. Mas basicamente uma das características, né, da garimpagem é garimpar principalmente, e aí usando 80-20, 80% das garimpagens são de casas, tá? Isso é uma estratégia que a gente usa com bastante frequência, e é quase um mantra dentro dos tubarões, a garimpagem de casas é onde você consegue mais se diferenciar. E aí vem duas estratégias que a gente usa para trabalhar casas, tá? Então anota aí com papel e caneta na mão, que isso aqui é estratégia que a gente usa para poder ganhar dinheiro onde ninguém vê oportunidade, tá? Então aqui vem dois segredos. Quem não é tubarão aí, quem ainda não tá no DZA, cara, o ouro aqui que nós vamos soltar. Então papel e caneta na mão. Não sei nem se pode falar isso, pode? Não sei, vamos lá. Vou até abrir um parênteses aqui, porque eu estou vendo as respostas aqui, estou enxergando meio ruim aqui, que estou sem óculos, mas ó, Marcelo, Paulo falando sobre a questão da meta, né? Qual que é o percentual mínimo? 20%, 30%, 40% no judicial? Não tem isso. Por quê? Quando você tem um funil cheio de qualidade, o que acontece? A sua régua é alta. Né? Então, menos de 30%. E outra, se vai dar 30%, você só vai saber depois. Você faz uma estimativa, mas você já vai com um perfil de 50%. Se você errar, caiu para 30%. Mas 20% jamais. Então, a métrica é outra. Não é mais a planilhinha, calculadora. A gente não chega a fazer isso. Você já imagina na cabeça que é uma operação que eu quero fazer. Eu quero fazer e eu sei que ela vai dar dinheiro. Então, eu já entro pelo custo-benefício, não mais pelo
percentual. Isso aí já é a virada de chave. Pelo custo-benefício, exatamente. Isso aí é uma grande virada de chave que eu tenho certeza que muda o jogo de muita gente. Mas vamos lá. Duas estratégias que a gente usa aqui e por que, que a gente prefere casas, tá? É por causa dessas duas estratégias principalmente, tá? Primeiro, a gente usa o desvio padrão das amostras como fator de oportunidade e não como um problema. Então agora eu vou trazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Quero trazer uma pergunta aqui para vocês, quero que vocês me respondam. Se você vai comprar, avaliar uma casa, então imagina, eu vou falar de um condomínio que fica mais fácil aqui para vocês visualizarem, tá? Você vai avaliar num condomínio grande, tem lá 3.000 casas no condomínio. Um condomínio de 3.000 casas, ele é um condomínio que quase tem bairros lá dentro, né? Assim, a verdade é que tem regiões que valem mais e menos dentro do condomínio. Porque o cara que tá, o imóvel que está mais perto do clube, o imóvel que está mais perto da área de lazer, o imóvel que está mais perto da saída, porque às vezes tem trânsito dentro do condomínio. Isso acontece também. Imagina só. E lá dentro desse condomínio, tem casas que variam de 500 mil a 1 milhão e 500. Vou usar esses valores aqui. Poxa, mas tem casa variando assim de 800 a 1 milhão e 500. Vamos colocar assim, 800 a 1 milhão e 500. E aí, tem um imóvel na leilão, com a metragem razoável, de que você vê, pô, a fachada tá ok, beleza e tal. 600 mil, 500 mil, vamos colocar 500 mil. Então, as ofertas variam de 800 a 1 milhão e 500 e tá indo imóvel a leilão por 500 mil, tá? O que que você, um arrematante inicial, olha? Fala, cara, esse imóvel não passa de 800 mil. Eu vou pelo mínimo, né? Então, óbvio, se tem um imóvel de 800 mil, não passa. Então, isso aqui é um descarte rápido. Né? Pô, e aí ele vai olhar aqui e vai falar, e ainda é difícil de avaliar, porque tem muita oferta. O que, que o arrematante iniciante ele olha? Ele fala o seguinte, cara, como que eu vou avaliar se tem casa desde 800 mil até 1 milhão e 500? Difícil de avaliar, descarte. Por quê? O que o arrematante busca? Padrão para avaliar. Se todas as casas valessem 1 milhão e 500, eu já estava com ela avaliada, vale 1 milhão e 500. Mas quando tem discrepância entre ofertas, ele fica na dúvida. Quanto que vale realmente essa casa? Então é descarte, eu não consigo avaliar. Mas é justamente nesse desvio padrão da média, né, que são a distância dos extremos para a média, né? Então, nesse desvio padrão é que surge a oportunidade. É quando você olha a curva de ofertas e fala, opa, essa casa aqui, ela pode sair aqui, eu comprar ela por 500 mil e posicionar ela a 1 milhão e 400, um pouco abaixo ali da maior casa do condomínio. Claro, você vai analisar aqui metragem, você vai analisar o terreno, você vai analisar a posição dela no condomínio, se ela está numa posição privilegiada, mas isso vale para casa de rua, tá? Estou usando condomínio aqui só para vocês visualizarem mais fácil. Mas eu posso tirar ela daqui e jogar ela para aqui. Fernando, isso é um grande diferencial, porque quem olha hoje casas com desvio de ofertas muito grande tende a achar isso um problema. A gente enxerga como oportunidade, né? Exatamente. E, gente, é impressionante, porque o que acontece? A gente tem que imaginar, quando a gente fala de olhar lá na frente, você vai olhar o quê? O mercado em si. Né? O que eu consigo? Vamos supor, toda panela tem a sua tampa, já diria minha avó. Então eu preciso fazer o quê? Ter uma panela que atenda o máximo de tampas possíveis. Né? Então, quando eu estou trazendo ali para aquele local, para aquele condomínio, para aquele bairro, um imóvel à venda, o que eu vou comparar? O que a pessoa tem de opção? Né? Se ela não tem uma condição de pagamento específica para o meu imóvel, que o meu imóvel vai sobressair com relação às demais, eu tenho que dar alguma outra alternativa. Então, eu consigo colocar, né, dessa forma. Então, um exemplo clássico é aquela casa que eu arrematei em São José, aqui no Vista Verde. Era uma casa, terreno inteiro, com uma piscina no fundo. Então, quando você faz a análise sem olhar a casa por dentro, no escuro, como a gente faz, a análise expressa, ela saiu no leilão para mim, acho que por 360, não lembro. E a casa tinha uma fachada estranha, não era uma casa bonita, mas tinha uma piscina, lote inteiro, num bairro bom. O que você já logo de cara imagina? O que tem lá no bairro? Lá tem casa de 800, tem casa de 1 milhão, tem casa de 500, de 600, mas aquele nível ali, né? E que detalhe, muita casa velha, não tem muita opção. E é um bairro que todo mundo, tipo, quem cresceu quer morar lá, faz isso lá. Arrematei, desocupei, beleza. Qual que foi meu custo total ali? Eu estava com 410 mil de custo.
Puxa, casa muito ruim, pintada com uma parede de verde, outra parede de amarelo, estranha pra caramba. Vou tentar vender ela, 600 mil tá barato pro bairro. Então eu vou vender ela barata para alguém reformar, não vou perder tempo com isso. Mais 2 meses aí eu deixo ela nesse sentido. Botei ela no mercado 2 meses. Teve 3, 4 visitas, ninguém comprou. Pô, não dá para deixar desse jeito, eu tenho que mexer. Aí eu fui lá, fiz o house flip com a cara. Gastamos, acho que foi 70 mil, se eu não me engano. Ou seja, meu custo subiu para 480. E a casa ficou sensacional. Eu vendi ela em 3 semanas depois da reforma. Enquanto estava a reforma, já tinha gente namorando. Vendi ela por 750 mil. Né? Então, quer dizer, você adequa essa questão de percentual que a gente estava falando aqui. Qual que é o mínimo, qual que não é? Você vai usar a dificuldade que você tem para angariar, para aumentar a sua lucratividade, para melhorar a sua operação. Mas o primeiro passo é no funil. O que eu quero na minha operação? Então, como o Renan falou, eu tenho uma margem de avaliação muito grande, discrepante dentro do local. Eu vejo ali uma baita de uma oportunidade. Porque se eu tenho casa lá de 2 milhões de reais e tenho casa de 800 mil, se eu gastar 300 na minha, eu posiciono ela em 2. E deixo ela mais atrativa do que as que tem no mercado. Porque vai ser mais atualizada e tudo mais. Né? Então, passa a sentir. Aí você vai começar a analisar custo-benefício. Né? Poxa, quanto tempo eu vou demorar nessa reforma? Vale a pena? Mas se eu for ganhar 600 mil, 700 mil numa operação que me levar 2 anos, tá muito bom o retorno. Né? Eu vou ganhar 100% em 2 anos. Então é 50% por ano. Então, quer dizer, isso muda totalmente o jogo. Aí você faz como? Qualificando o seu funil, a sua garimpagem. Exato, e tem que saber como sair para poder olhar lá atrás as oportunidades e enxergar que como de fato a oportunidade é. Né? Então, essa é uma das características, uma das estratégias que nós usamos e que os tubarões replicaram e estão conseguindo resultados com aproveitando do desvio padrão das amostras para poder transformar isso em lucro, em oportunidade, enquanto ninguém vê essa Essa, oportunidade. Isso é um hack. Tá, isso aqui é um segredo que a gente usa. Por que a gente arremata tanto imóvel com lance único? É por isso, tá? essa semana, Boa parte da estratégia é por isso. essa semana eu postei no meu Instagram lá um Reels lá que a gente fez de uma casa que eu arrematei aqui também em São José. E era muito estranho, era um sobradinho de meio lote, bem feio. Era o mais feio do bairro. Né, com um portãozinho esquisito, 240 mil, leilão da Justiça Federal e à vista. E aí até a chamada do vídeo foi: você arremataria essa casa feia por 240 mil à vista? Aí teve muita gente que comentou: eu já peguei piores, eu já peguei mais feia, mas espera aí, nós estamos falando de 240 mil à vista. Né? Então não é a casa pop que você paga lá 50 mil, 80 mil, que tá feia, que você vai ter que arrumar. É 240 mil à vista ali, ó. Entendeu? E a Fui casa é lá e ruim, peguei. você sabendo que vai ter que colocar mais dinheiro ainda, né? Aham. E aí o que aconteceu? Lá fui com lance único. Né? Então é o tipo de oportunidade de garimpagem que faz muita diferença. E é uma casa que a gente ganhou 200 mil reais de lucro. Entendeu? Por quê? Porque você vai pensar sempre no que? O carimbo da qualidade do que entra no seu funil. Então, o carimbo de qualidade não é o imóvel, não é aquele imóvel que todo mundo deseja. É aquele imóvel que vai me dar lucro. É a operação que eu tenho conforto e confiança de que eu sei fazer do começo ao fim. Sensacional. E estamos quase batendo aqui 350 pessoas, 341 bateu aqui. Então, compartilha a live. Estamos quase chegando à nossa meta de 350. Eu vou sortear uma Nós Smart, tá? Vou decidir, talvez eu vou deixar essa live salva. Quer dizer, eu não sei se eu vou deixar essa live salva, não. Vou pensar depois, porque nós estamos passando muito conteúdo aqui, que é segredo nosso, tá? Então, vou pensar, compartilha a live aí. Chama aquele sócio que você quer que assista, que você queira que assista a live, que a gente ainda vai decidir se vai deixar a live salva. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer o sorteio depois nos stories, beleza? Ó, vamos lá, galera. Bora pra cima. Usando o desvio padrão como solução, como oportunidade e não como problema, tá? Então, esse foi o primeiro tema aqui, de como que a gente usa a garimpagem de casas para poder ganhar dinheiro. Claro, não é só garimpar casa, é entender isso, aonde estão as oportunidades. É isso que a gente faz aqui dentro dos tubarões, tá? Lá dentro dos tubarões, o Fernando mentorando aqueles que querem escalar, produzir resultados, construir um negócio sólido que fatura mais de 1 milhão, que lucra mais de 1 milhão por ano aí no mercado, beleza? Bom, segundo ponto, domínio da análise expressa, tá? Quando você entender esse conceito, e eu não recomendo nem para iniciante trabalhar nesse conceito, tá? O iniciante ele tem que aplicar o checklist.
Esse é o objetivo do iniciante, decorar aquilo até, até ficar fera, até não precisar olhar mais, tá? Então o iniciante, ele tem que partir para o checklist mesmo, olhar ponto a ponto, checar, começar a ganhar segurança. Agora, aquele que quer fazer 1 milhão de lucro por ano, ele tem que dominar esse conceito da análise expressa e do 80-20 da segurança. Vou falar o que é o 80-20, mas, Fernando, diga aí. Esse é um conceito, a análise expressa é um conceito que as pessoas precisam entender para poder escalar nesse mercado. Concorda comigo? Concordo em gênero, número e grau. Primeiro, por quê? Quando a gente está falando aqui, que nem eu citei alguns exemplos agora há pouco de casas, então não é você sair olhando casa feia no leiloeiro e sair arrematando. Não, ele passa muito além disso. Então, por exemplo, aqui dentro na mentoria dos tubarões, a gente faz o quê? Tem os times e eu faço análise juntamente com eles, né? Por quê? Porque é uma análise expressa, como você acabou de dizer. Então, a quantidade de casa feia ou de casas que é garimpada e que a gente descarta é gigantesca, né? Então, a gente tem primeiro volume, né? Aí a gente vai buscar a margem e a liquidez. Mas então, bateu ali, a gente trouxe, em questão de 5, 10 minutos, a gente já consegue mapear e falar, olha, aqui o custo-benefício está ruim, não vamos seguir, né? Você já vai, ou seja, passa por aquilo que a gente chama de descarte rápido, né? E você vai para o funil apenas aquilo com carimbo de qualidade. Então, a análise expressa vai voltar naquilo que eu falei lá no começo. Ela parte principalmente da experiência e do conhecimento que você tem. Ah, mas eu estou começando. Está começando, tem que fazer o checklist. Vamos lá, começa lá pelo DZA, a gente vai estar lá junto, vai treinando. Beleza, agora eu quero fazer disso um negócio, né? Aí o que eu preciso? Eu preciso de segurança, eu preciso de fazer volume, né? E nesse ponto, o que acontece? Você vai ter esse compartilhamento de experiência. Olha, essa casa aqui lá em Santa Bárbara do Oeste, não sei do que. Ah, não, lá já arrematei em tal lugar, lá vendeu desse jeito, aconteceu daquele jeito. Quer dizer, você tem histórico, que eu chamo de memória de preço. Então, isso muda muito o jogo. E como é que você vai conseguir isso? Com ambientes de grandes arrematantes, de grandes operações, de todo mundo fazendo isso o tempo todo, né? A ponto de falar o seguinte: peraí, quem que já pegou uma casa lá em Sobral? Ó, tem mais uma aqui, já tá com uma lá, faz a outra, né? Então, e quando a gente está garimpando, é engraçado. Eu lembro, por exemplo, do seu caso lá de Sumaré. O Renan garimpou uma casa em Sumaré, olhou, quem que tá lá? Ah, o William. Pegou e jogou lá no time do William. Eles foram lá arrematar a casa em Sumaré. Então, quer dizer, você vai juntando o útil ao agradável. Você vai fazendo, sim, volume, né? E do volume você consegue atingir a margem e a liquidez. Então, o resultado não é fruto da nossa imaginação, ou da vontade, ou de alguma coisa. Não, ele é fruto de uma metodologia e da dedicação, da perseverança, né? Então, quanto mais você se relaciona no ambiente que você está, mais você vai conseguir informações, experiências, parcerias, desenvolver negócios. E aí, o que acontece? Rapidamente você está arrematando toda semana, você acaba com seu dinheiro rapidamente, você está alocando e também rapidamente você está dentro da esteira de estar vendendo todo mês, de estar comprando, ou seja, o dinheiro entra, o dinheiro sai, o dinheiro entra, o dinheiro sai. Chega no final de determinado período, você vai olhar lá o quanto você investiu e fala assim, poxa, eu investi 2 milhões de reais, eu não tinha esse dinheiro. Lógico que não. Você foi vendendo e reinvestindo, vendendo e reinvestindo. E aí você chega lá com resultados astronômicos. Por quê? Porque você está num ambiente propício para isso. E é curioso que você falou que as pessoas às vezes nem têm noção de que estavam fazendo esse resultado, né? Só tem noção depois que começa a planilhar mesmo, porque você vai vendendo e reinvestindo, aplicando a técnica do montinho montão, e em breve, em pouco tempo, você começa a perceber que você construiu um patrimônio milionário, construiu uma renda milionária, inclusive, com compra e venda de imóveis, algo que talvez no início da sua jornada você nem tinha imaginado. Então, aplicar e repetir e colocar isso para funcionar é que faz a diferença, né? Então, o domínio da regra do 80-20, né? Essa regra de Pareto, que é aplicável a quase tudo na vida, mas aqui dentro da estratégia de escala, estratégia de construir um negócio, faturar, lucrar mais de 1 milhão de lucro por ano, é fundamental, que é 80%, depois, isso é um passo avançado já, tá? Depois que você aprendeu o checklist, depois que você aprendeu tudo, já está aplicando, já está arrematando, você vai querer dar um próximo passo, escalar, produzir um funil de alta performance, aí de fato você tem que aplicar esse conceito do 80-20, que é Tá. basicamente Ô, Renan, 80%.
até abrir um Diga. parênteses aqui para poder esclarecer para o pessoal que tudo que a gente está falando aqui, que é um pouco avançado, é um conteúdo mais técnico, é para você ter uma noção de onde você pode chegar, tá? O mundo, o universo dos leilões não é só ganhar 30, 50, 100 mil por mês, por ano, né? Fazer 5 arrematações, 3 arrematações. Você tem condições de alcançar um nível muito maior. Então, esse é o que a gente tenta demonstrar aqui. Exatamente, é isso. Né? Toda maratona, a maratona de 42 quilômetros tem o primeiro passo, né? Então, mas tem também o último, né? Então, o último que pode se repetir várias vezes também, né? Cada um você pode fazer 10, 15 maratonas, mas estou dizendo o seguinte, que tem para onde ir. Você vai evoluindo e vai avançando e não tem limite, né? O limite é realmente a sua cabeça, a sua mentalidade, aquilo que você quer ganhar. Você quer ganhar 3 milhões, quer ganhar 2 milhões, quer ganhar 1 milhão, quer ganhar 500 mil, você consegue. Você vai ter as ferramentas para cada resultado. Ah, se eu quero fazer 100 mil por ano, é mais fácil. 200 mil por ano é mais fácil. Realmente é até tranquilo, eu diria. Fazer 200 mil, 300 mil por ano é relativamente fácil, de lucro. Agora, se quer fazer 1 milhão, você vai precisar de outras estratégias. Pra você aumentar seu funil, para você arrematar imóveis sem concorrência. Então, naturalmente, a cada degrau que você quer subir, você consegue, você precisa naturalmente das ferramentas corretas, tá bom? Batemos 350 aí, show de bola, galera. Vai ter sorteio do Manual Smart, tá bom? No final eu vou pensando aqui como é que a gente vai fazer, mas vai ter o sorteio do Manual Smart. Talvez eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram também, e aí nos comentários da live eu vou sortear algum dos comentários da live. Então fica até o final aí que eu vou salvar a live, vocês vão comentar na live o que vocês aprenderam, e aí eu vou sortear um desses comentários e vou postar lá no Story como o vencedor do livro do Manual Smart, o melhor manual do país sobre leilões de imóveis. Mas o que é o tal do 80-20? Basicamente, 80% da segurança do negócio, presta atenção, já falei sobre o desvio padrão, tenho certeza que muita gente não anotou, vai esquecer. 80% da segurança do negócio vem de 20% do tempo gasto na análise. Como assim, Renan? É isso mesmo. A partir do momento que você domina o que deve ser analisado, o que você gastava 1 hora, 2 horas para analisar, 20% do tempo você já tem a certeza, quase absoluta, se aquele negócio é bom ou ruim. Com 20% do tempo. É bater no olho. Por isso que a gente fala de análise expressa. Que é essa análise a gente já arrematou imóvel aqui com 30 minutos de análise. Né? Então, Cinco, imóvel, baita negócio. Baita negócio. cinco, 5 minutos. 5 minutos. Baita negócio. Né? E aquele imóvel de Porto Alegre, por exemplo, foi em cima da hora, analisando ali, opa, esse imóvel aqui é bom. Né? E baita negócio, confirmado. Né? Inclusive a gente colocou para venda recentemente, tem aluna nossa que trabalha como corretor no condomínio, falou que o preço que a gente está colocando está baixo. Ela tá, Que vale mais. tá aqui na live, Verônica. Tá aqui. Exatamente. Olha, ó, se o cara não assinar amanhã, ela pode vender de novo. Exatamente. Então, como que é isso? Aplicando a técnica do 80-20. Né? 80% da segurança vem de 20% do tempo gasto na análise. Obviamente, o que isso traz? Você tem que saber o que é o 20% mais importante. Né? Obviamente, né? O que eu tenho que me. Porque, o que acontece no início? É normal você perder tempo com o que eu chamo de perfumaria, que são coisas que não agregam na análise, não vão te trazer mais segurança, não vão adicionar segurança ao negócio, mas vão roubar o seu tempo. E é isso que faz a diferença na hora que você quer escalar. 80% da segurança vem de 20% do tempo gasto na análise. Boa, até para poder explicar para o pessoal aqui, vamos transformar em caso prático. Exatamente esse caso aqui da nossa casa lá de Porto Alegre. Então, o que aconteceu? Nós estávamos participando de um leilão, né? E era um leilão do Santander e tinha inclusive condicionado, né? Que é o que todo mundo fala. E tinha lá o quê? A gente estava participando de um imóvel que a gente acabou arrematando por 3 milhões e 800. E no meio tempo, o nosso era lote 47 e o lote 44, quando a gente chegou ali meia hora antes para poder participar, dar uma olhada, revisamos o edital, eu encontrei essa casa lá de Porto Alegre. Falei, cara, um sobrado num condomínio por 330 mil reais. Falei, cara, isso aqui para valer pouco lá é 600 pau. Entendeu? Eu não precisava de mais informações, só aquilo para mim já me bastava. Quem que é o ocupante, qual que era a dívida, foi intimado, não foi intimado. Por quê? Porque a gente sabe sair disso, a gente sabe resolver tudo isso. Então, isso é tudo secundário. Ele entra lá na questão do 20. Os 80% era o quê?
necessariamente o valor com o qual eu conseguiria vender. Né? Então, eu tinha ali uma proposta que no final acabamos arrematando por 360 mil, com 20% de entrada, o resto financiado. Então, o meu nível de investimento ali foi 70 mil, mais IPTBI, mais registro. Gastamos ali, acho que R$ 90 mil. E aí, na sequência, o que precisava? Tomar posse e vender. Depois que a gente arrematou, a gente foi fazer a avaliação mais correta e a gente chegou à conclusão de que ele valia 900. Não era 600 como a gente imaginava. Então, olha o nosso 80-20 funcionando. Ah, ele poderia ser 500? Era muito difícil. Por quê? Porque a gente já tinha 80% de segurança de que era mais. Exato. Entendeu? Então, eu não A gente jogou preciso... para baixo, né? A gente fez aqui, ó, Aham. aqui um corte aqui, menos que isso não vende. Não... Acabou. Né? Então não precisa analisar mais nada, não precisa saber que vale 900. Eu preciso saber que não vale menos que 600. Vocês estão entendendo? Aham. Qual que é a lógica? Como é que inverte? Qual que é o mínimo? Eu preciso saber que ele não tem como vender uma casa dessa lá por menos de 600. Acabou a análise. Eu não preciso saber se ela vale 900, 800, se vai dar 30, 45, 50 ou 75. Acabou. O negócio já está feito, né? Exatamente. E aí a gente foi, fez a reforma. Primeiro, a desocupação lá, precisamos entrar com a emissão na posse. Demorou lá 6 meses para tirar. Inclusive, foi a ação de emissão na posse mais demorada que eu já tive até hoje. Não, não foi a mais demorada, porque tem uma que tá travada já faz um tempo. Mas aquela lá foi 6 meses, a moça saiu. Aí, reformamos a casa e ela agora está com uma proposta lá que, se Deus quiser, o cara assina amanhã nosso contrato. Se ele não assinar, a Verônica vai vender para a gente, porque ela falou que a gente vendeu barato. Então, quanto deu de ROI? 92%, né, que a gente estava fazendo. O Renan, que gosta das Vai dar planilhas, jogou lá 100%. Vai dar 90 e poucos 100%. por cento. É. Então, gente, o que acontece? Como é que você arremata uma casa? Sim, olhei, gostei, peguei. Ah, mas como é que faz isso? Não faça isso em casa, como já dizia lá na época. Não, Não tentem fazer isso não, em casa, não não tentem fazer tentem isso em fazer casa. isso em casa. Você depende necessariamente de um pouco mais de conhecimento e saber que, olha, do jeito que vier, você vai resolver. Do jeito que vier o peixe, você vai embrulhar. Essa é a Essa verdade. é a verdade. E o Paulo está perguntando sobre dívidas próprio terreno. Esse caso não tinha, porque o Santander ia quitar as dívidas próprio terreno. Mas, e se tivesse? Você consegue bater o olho e já dar uma estimada por alto. Pô, aqui tem X mil de dívida, vamos para cima. Então, por alto. Você não precisa nem ficar investigando. Eu preciso saber que a dívida de condomínio é 30.250,79 centavos? Não, eu preciso saber que está entre 20 e 40, acabou. Né? Então, Se isso for aí já me dá 50, uma noção. tá bom. Tá bom também, né? Então você consegue, pelas estimativas, tomar decisões rápidas, tá? E por que é importante tomar decisão rápida? Porque seu funil cresce. Quanto mais decisões rápidas você toma, seu funil cresce. Então a gente estava num leilão que estava um monte de lote vazio, essa casa ia passar batida lá, teve uma disputa com a gente e a gente levou a casa. Ia passar batida, a gente analisou em poucos minutos. Isso acontece com frequência, gente. De você estar num leilão, analisando um imóvel, e na hora que você parte o edital, eu vim por esse nesse edital, mas de repente tem outros aqui. E de repente você faz a participação ali, meio que no dia do leilão. Às vezes está ali meio-dia o leilão e você está 10 horas, 11 horas analisando ali o edital. Falou, esse aqui nós vamos participar, esse aqui nós vamos participar, esse aqui nós vamos participar. Isso é com alguma frequência, tá? Não é raro, não. Eu vou te dizer que pelo menos umas 2 vezes por mês a gente participa de leilão que a gente viu na hora, tá? Então, é importante falar isso, que é isso que faz um funil muitas vezes grande, porque na hora que você está no leilão e você percebe que não tem concorrência nenhuma, você tem que aproveitar, né? E claro, obviamente você vai para um leiloeiro grande, uma concorrência maior, você tem que melhorar a sua análise de preço, porque senão você vai perder a concorrência, você não vai conseguir arrematar por 360 um imóvel que vale 900 num leiloeiro grande, né? Agora, num leiloeiro pequeno, que o negócio estava sem concorrência, eu só preciso saber qual que é o mínimo, eu não preciso saber mais nada, né? Então, qual que é o mínimo? 600, acabou. Tá tomada a decisão. Não tem concorrência mesmo? Vamos pegar. Então, são coisas que a gente faz, que a gente não recomenda que faça em casa antes de aprender a metodologia completa, porque isso é só uma fração da metodologia, mas para aprender a metodologia completa para aplicar isso, tá? Isso não é para qualquer um fazer mesmo, não. Para isso que tem a mentoria dos tubarões. Mas, quem está começando tem que aplicar checklist, tem que fazer as análises detalhadinhas, buscar todas as informações, porque a gente, antes de correr, a gente tem que andar, né? Não tem como você correr antes de andar, né? Não é isso, Fernando? Exatamente. E a questão, gente, quando a gente fala volume, margem, liquidez, o volume é tanto, né, na questão dos tubarões, que a gente, inclusive, já perdemos leilões de participar de leilões porque a gente esqueceu.
né, seu João Henrique, que está aqui na live. Então, o que acontece? Faz diferença? Poxa, era mais um, tá bom, a gente pega o da tarde, perdemos da manhã aqui, perdemos a hora do leilão. Isso acontece por quê? Porque é volume. Então, não tem aquele apego também, sabe aquela questão de que quantas e quantas vezes a gente já não abriu mão de participar porque tinha Smartams, olha, deu match, vai participar, não, vai lá você. Por quê? Porque para a gente tem volume, né? Então, isso muda o jogo, né? Como é que eu vou conseguir um grande resultado financeiro de lucro por um período de um ano, se eu não tiver isso. Se eu ficar agarrado com uma oportunidade, agarrado com outra oportunidade. Não, esse daqui eu tive um trabalho danado. Nossa, eu analisei, gastei muito tempo analisando, eu não quero perder esse daqui. Não, não tem problema. Quem que é? Tá bom, olha, esse daqui você participa lá, depois a gente tenta entrar num outro junto, vamos embora. Deixa esse para lá. Por quê? Porque é só mais um. Então, meu volume me permite, inclusive, ser solidário, generoso, né? Por quê? Porque é o outro jogo que a gente joga, né? Então, a característica de quem consegue alcançar esse resultado anual, que é o que aconteceu com essa primeira turma dos tubarões, com o pessoal que passou esse período todo, eles passam a fazer o quê? Eu tenho tanto volume ou pouco dinheiro, porque eu já gastei tudo. Né? Então, eu estou na dependência da venda, eu estou rodando daqui, a hora que eu estou alocado, eu vou conseguir alocar o meu dinheiro. E, inclusive, isso muda a métrica total de tudo que você está fazendo na vida. Porque você vai fazer o seguinte, você vai comparar sempre o seu investimento, e aí volta de novo naquela história, qual que é a sua régua? 30%, 40%? O seu nível de comparação vai ser o seguinte, eu tenho dificuldade de alocar meu capital? Não tenho. Então, tudo que eu vou comparar vai ser com o que eu faço. Né? Eu não vou ficar pensando naquele negócio de que, olha, eu não vou. E se eu não arremato nada por 2, 3 meses? Se eu não arremato nada por 5 meses? Por quê? Porque eu tenho essa facilidade, eu tenho volume, né? Eu tenho margem e é naturalmente liquidez. Então muda o degrau do jogo dos tubarões é outro, né? É um nível superior assim. Exatamente. O Vinícius está perguntando aqui, para iniciante, então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a mentoria do Amanhã. Zero Arrematação. É a melhor mentoria do país, é aquela que vai te capacitar a sair do zero a um profissional em leilões. Você vai entender tudo como funciona, o que vocês precisam entender sobre leilões, vocês vão aprender na prática, análise teórica e prática, para vocês entenderem e vão sair capacitados, tanto é que ela é reconhecida como extensão em pós-graduação. Esse é o primeiro passo, a porta de entrada para o mundo dos leilões. Mentoria do Zero Arrematação, que inclusive as vagas vão ser abertas na terça-feira. Tem gente falando que a gente não responde perguntas. Já falei para colocar no balãozinho. Coloca no balãozinho que daqui a Coloca, a pouco a gente gente vai responde. começar a abrir e responder as É, perguntas, tá? e até complementando aqui para o Vinícius, todo mundo desse que a gente fez pesquisa que está nos tubarões aqui, todo mundo que está conseguindo alcançar esses resultados, eles fizeram DZA. Eles começaram com checklist, porque o que acontece? É muito importante você ter uma fundação muito boa. Porque você vai chegar, você vai ganhar tempo para dizer. Pode parecer que você está perdendo tempo. Ah, eu estou começando ali com os iniciantes. Não, você está ganhando tempo. Por quê? Porque você está fortalecendo, você está adubando a sua terra. Né? Então você vai deixar o solo fértil para receber o que vem depois. Senão não adianta você tentar subir degrau se você não está fisicamente preparado, vamos dizer assim. Né? É como se fosse uma competição realmente. Você tem que estar com o preparo físico em dia. E passa pela preparação inicial. Não tem jeito. Exatamente. E o DZA, ele tem como valor, como princípio dele, uma formação sólida. Tá? Inclusive, quem chega lá, quem é experiente em leilão aí, vai passar pelo DZA e vai tomar pancada. Porque lá, de fato, a gente tem uma formação sólida, tá? Para pegar quem é do zero e levar até a arrematação e, obviamente, trazendo conceitos sólidos para que vocês estejam preparados para colocar em prática as primeiras arrematações, os primeiros 10 arrematações, e depois já começar a galgar o próximo passo, que é de fato construir um negócio de 1 milhão de lucro. Tá? Então, para fazer 1 milhão de lucro, você precisa fazer 100, 200, 300, 400, para chegar lá na frente e fazer 1 milhão de lucro, né? E, Com e, segurança. e o que é interessante? São sempre casos práticos. Olha, o que acontece, o que eu já fiz, o que já fizeram, tá aqui, eu estou mostrando como é que funciona, é desse jeito e tal, 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 tal. Não é você pegar um livro e falar, olha, a lei diz isso, o edital fala aquilo. Não é esse negócio. É muito além, é quem faz. Né? Então, esse é o grande diferencial da comunidade Smart. A gente tem aqui não só os mentores, os professores que fazem, que vivem isso, mas a gente tem 5.000 arrematantes. Né? A gente tem aqui os melhores. Qualquer tipo de situação que você estiver passando, você vai naturalmente saber, ter uma resposta ali, ter uma experiência anterior.
Toda vez que alguém me faz alguma pergunta de quem está começando, né? Inclusive essa semana tem a Masterclass lá com o pessoal do DZA. Eu vou estar lá com eles. E a maioria das perguntas, a minha resposta é sempre a mesma. Para que você precisa saber disso? E aí a pessoa para, pensa, é verdade, eu não preciso saber disso. Entendeu? Por quê? Porque isso daí fica focando na questão da teoria e esquece que tem que fazer. Tem que fazer. Você só vai aprender fazendo. É isso aí. Então não tem erro. É aprender fazendo mesmo. E, claro, com conceitos sólidos, que é o que a gente faz ali no desenhar, para que vocês depois tenham toda a base para alcançar o que vocês quiserem, né? Como se tivesse uma boa graduação. Se você fez uma boa graduação, você é formado, por exemplo, em direito, você fez uma boa graduação, você está preparado para atuar em qualquer área. Você vai se especializar depois, mas você tem valores, você tem princípios sólidos, conhecimento sólido para poder, uma fundação bem feita para poder fazer qualquer coisa, qualquer área. Um médico bem formado, né? Então, o DZA te dá toda a capacitação, a formação, para caso depois você queira construir um negócio de 1 milhão de lucro, você tenha condição de entrar nos tubarões e fazer o jogo acontecer de fato. Beleza? Bom, e por fim, tá? Trazendo aqui mais uma característica, tá? Os tubarões, eles nunca entram em uma operação sem saber como sair. Parece óbvio, mas tem gente que não pensa. Antes de comprar, você já tem que saber para quem você vai vender esse imóvel e o que você vai fazer nele. Renan, mas é perfeito? Não, óbvio, você não entrou no imóvel ainda, você não sabe. Mas tanto a estratégia jurídica quanto a estratégia estratégia jurídica quando envolve leilão judicial, praticamente, né? Porque no leilão extrajudicial é basicamente missão na posse. Mas tanto principalmente o posicionamento do imóvel, para quem que vai vender, isso já é feito previamente, né? Então, antes de arrematar, você já sabe para quem você vai vender. Que é montar a estratégia previamente, né, Fernando? Isso é uma característica dos tubarões. Eles já olham o imóvel e falam, esse tipo de imóvel é para vender para esse público, para esse preço, e vai precisar dessa intervenção. Então é uma característica dos tubarões prever qual que é a saída antes de comprar, né? Nesse prazo, tal. Inclusive, isso Exato. daí, vários descartes que a gente dá, porque fala, ó, esse aqui vai levar um pouco mais de tempo. Então, ele deixa de ser interessante porque o percentual você não consegue subir muito, né? O valor absoluto ali. Ah, quando é muito maior, não tem problema se demorar 2 anos. Por quê? Porque tem um retorno interessante. Então, o cálculo do custo-benefício de cada operação é o que determina se você vai participar ou não. Né? Sempre naquele sentido, né? Ah, questão de valores, isso daí é uma outra situação que acontece demais. Eu tô com dinheiro agora? Ah, não, agora eu tô totalmente alocado, tô sem dinheiro. Mas a oportunidade eu continuo garimpando, eu continuo analisando, né? E vou passar para quem? Para os meus parceiros, para os meus colegas, né? Para os meus tubarões ali, ó. Todo mundo se ajuda, toda hora você está recebendo. Tem esse daqui que eu achei que te interessa, tem esse daqui que eu achei que é aquilo, né? Então, é um jogo que você faz uma parceria tão grande que nem você jogar truco, você tem que ficar dando sinal. Aqui você tem que saber, você sabe a carta do seu parceiro. Então é muito mais simples. Ó, vou deixar aí para você, porque você tem para pegar. Né? O jogo muda, gente, é outra esfera. Exatamente. Bom, vamos começar a responder as perguntinhas aqui? Vamos, quem que Ó, colocou na canal do balãozinho? vamos lá. O Júlio perguntou aqui se todos os tubarões da primeira turma atingiram 1 milhão de lucro. Não, não foram todos. Foram 18 de 26, mas também tinha gente que não tinha capital para atingir 1 milhão, não. Né? Então, fez um baita de um resultado, tá? Se você for olhar percentualmente, até em valores absolutos, mas também não tem milagre, né? Tem que colocar para sair lá na frente, né? Então não tem jeito. Então, quem não tinha capital para poder alocar, realmente não conseguiu, mas não quer dizer que não fez um excelente resultado. Não atingiu no primeiro ano. Talvez no segundo ou no terceiro ano vai atingir, porque tem estratégia, já conseguiu extrair o máximo de cada operação. E quando você aprende a extrair o máximo de cada operação, a partir do momento que você vai reinvestindo, vai virando uma bolinha, um montinho, um montão ali, que certamente vai trazer esse resultado nos próximos períodos, né? Eu gostei muito do depoimento da mensagem que o Rômulo me mandou, né? Ele falou assim: olha, eu não consegui resultado financeiro, porque eu estava aqui com outras situações, outras coisas, mas assim, o que eu consegui de resultado desse ano foi tanto, que eu posso usar isso a qualquer momento. Isso vai me trazer um retorno absurdo, que você não tem noção. Então, não tenho como expressar tanto quanto eu sou grato por tudo isso que a gente viveu esse ano. Eu gostei demais. Até me emocionei um pouquinho. Exatamente, é isso aí. Ó, o Luiz estava falando aí, ó, fiz um ótimo resultado, mas estava travado em outros investimentos, não pude chegar. Tem gente que travou dinheiro. O Luiz Otávio, essa história foi engraçada, né? Que eu lembro lá no Experience, né?
O Luiz Otávio. O Otávio não tem um ano ainda não, né? Ele Não, entrou em não. fevereiro. Mas ele me fala, ele com a esposa dele lá, e ele falando que ele estava mexendo com kitnet lá na Cabo Frio, acho, não sei, na região dos lagos lá, e mexendo com kitnet, e de repente virou a chave dele e falou assim, gente, eu tenho que vender essas kitnet e começar a trabalhar com compra e venda, né? E aí a esposa dele lá do lado comentando comigo, tipo, mudou a esposa dele, foi lá para Experience, trouxe a esposa dele para Experience, mudou completamente o jogo lá, a esposa dele concordando com ele, né? Eles estavam todos programados ali para poder fazer renda passiva e abortaram essa ideia de renda passiva. Estão construindo patrimônio com compra e venda de imóveis. Sensacional. Deixa eu pegar aqui mais um. A aula de amanhã vai ficar gravada no YouTube, vai até quinta-feira, tá bom? Então, amanhã é o maior evento de leilões de imóveis do país. Recomendo que vocês assistam ao vivo, às 19 horas, para a gente interagir lá no chat. E digite aqui evento para você participar. Só colocar nos comentários aqui evento, você vai receber um link no seu direct para participar amanhã do maior evento de leilões de imóveis do país. É online, você não precisa se deslocar, você vai assistir no conforto da sua casa, sem problema nenhum, tá bom? Bora lá. Deixa eu ver mais um aqui. Um abraço para Cris. A Cris também é nossa turma, tá lá na nossa cúpula, tá aqui assistindo a live. Show. Quando abre a possibilidade de entrada dos tubarões? Quem é esmartano, lembrando que os tubarões estão limitados a quem já é esmartano, quem já participou da mentoria do Zero Arrematação. Dia 22, o Fernando vai abrir turma lá para a mentoria dele dos tubarões, tá? Então, quem quiser participar da mentoria dos tubarões tem que ser esmartando, tá? Se você ainda não está no mundo dos leilões, você tem que entrar via Smart Leilões. Você tem que participar da mentoria do Zero Arrematação, que nós vamos abrir inscrições no dia 15, tá? Então, quem não está ainda no mundo dos leilões, dia 15, depois de amanhã, mais conhecido como depois de amanhã, amanhã tem um evento, segunda e terça, e na terça-feira à noite a gente abre vagas para a mentoria do Zero Arrematação. Vai pegar você do zero e tornar você um profissional dos leilões. Quem já está dentro da comunidade Smart, no dia 22, 21, na verdade 23, dia 23, vai abrir vaga lá para a mentoria dos tubarões, tá bom? Bora lá. Quem quiser aprender sobre leilões de imóveis, só digitar aqui evento, que você vai receber o link aí para amanhã estar conosco no maior evento de leilões de imóveis do país. Fechou? Bora lá. Deixa eu ver aqui. Qual o capital inicial para ter um bom retorno? Fernando, qual o capital inicial para ter um bom retorno? Tem disso? Não tem disso. Na verdade, o que acontece? Se você vai, lógico, você tem que ter um capital sim. Só que quando você aprende a fazer isso, que é o que a gente estava falando aqui agora, se eu tenho facilidade em alocar recurso, naturalmente todo mundo vai te procurar. E aí eu estou sem capital. O Jason, por exemplo, o Jason é mestre em fazer isso. O que ele faz? Eu faço, você paga, a gente divide. Você vai naturalmente fazer ali uma assessoria premium. Só que, gente, esse tipo de situação, do conhecimento, ele passa principalmente pela experiência. Tá? Então não dá para você. Entrei lá na turma 25 da Smart, fiz lá 3 meses de acompanhamento, arrematei 4, 5. Você não terminou nenhuma operação completa, você não tem jeito de fazer isso ainda. Né? Então o que você tem que fazer? Não dá para pular degrau, faz gradativamente. Tenho pouco dinheiro, tenho 20 mil, tenho 30 mil, então eu vou entrar e vou fazer junto com alguém. Vamos fazer junto? Por quê? Porque junto você vai aprender dobrado. Né? Quando você faz sozinho, você vai aprender na raça. Quando você faz junto, você vai aprender dobrado. Quando você faz com 3, você vai aprender mais ainda. Por quê? Porque você vai dividir opiniões, você vai dividir decisões. Isso é um crescimento muito grande. E aí, naturalmente, você, entrei com 20 mil, com 50 mil, com 100 mil. Você vai fazendo. E em pouquíssimo tempo, eu digo para vocês, em pouquíssimo tempo mesmo, 6 meses, 1 ano, depois que você já fez algumas operações, você já tem conhecimento para sentir segurança de fazer uma assessoria, né? De estar podendo pegar e dividir nesse sentido. Então, a questão do capital inicial, basta principalmente querer. Eu quero fazer. Sensacional. Bora lá aqui. Deixa eu pegar mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Na prática, vocês costumam arrematar em primeira ou segunda praça? Independente se é primeira ou segunda praça. É claro que as maiores oportunidades estão em segunda praça, mas se tiver oportunidade na primeira praça, a gente arremata em primeira praça, tá? Depende do deságio, né? De quanto que vale realmente no mercado e quanto que a gente vai pagar no imóvel. Então, pode ter um imóvel em primeira praça que está subavaliado, né? Que está subavaliado e a gente, obviamente, tem a oportunidade de comprar em primeira praça e ganhar dinheiro mesmo sendo
o valor de avaliação subavaliado, né, Fernando? Exatamente. Então não tem primeira praça, segunda praça, terceira praça, venda direta, proposta. A gente pega do jeito que for, inclusive quando não é leilão. Né? A gente está ali, que a gente sempre falou, inclusive acho que na última live. Quando você entende o jogo, mercado imobiliário, eu vou buscar aquilo que tem lucro, né? Seja no leilão, seja fora do leilão, aonde tiver margem e o custo-benefício for interessante, a gente entra. Né? Então, inclusive, a gente faz muito isso, que é o quê? Desenvolver novos negócios, novos meios. Tem lá, quem me acompanha no Instagram, eu postei lá um tempo atrás, a primeira operação que foi divulgada, aí eu não vi ninguém fazendo isso, aonde eu arrematei em segundo leilão por um valor abaixo do que constava no edital. Né? E isso a gente fez uma senhora de uma aula lá nos Tubarões, explicando para todo mundo. Depois disso já foi replicado umas 4, 5 vezes lá. Né? A gente já conseguiu alguns, porque isso aí não é uma Usando a situação que lei é e o regra. novo marco de O garantia. novo marco de garantia, um dispositivo legal que para quem interpreta, para quem consegue entender o jogo, você consegue extrair coisa onde ninguém vê. Né? E os Tubarões conseguiram replicar isso. Depois da minha, teve mais umas 4 ou 5 que fizeram nesse sentido. Exato. Então, é realmente outra coisa. Exato. O Glauco está falando aí da assessoria da Smart, só para vocês entenderem, tá? Quem está de fora. É, quando vocês começam, é natural. Na verdade, não só quando começa, né? Obviamente, as arrematações da Caixa Econômica Federal é o maior banco, é o banco mais financiado, que tem mais oportunidades, né? Então, se abrir hoje aí o nosso site, que aglutina aí os imóveis da Caixa, tem, sei lá, 20 mil. É muito imóvel, tá? Nós estamos falando de muito imóvel, 20, 25 mil. Ele está falando aqui que a assessoria da Smart. Ah, explicando, né? Então, quando você arremata ali na Caixa Econômica Federal, a Smart se tornou a principal imobiliária do país, a maior imobiliária do país, para ajudar no pós-arrematação. A Caixa remunera profissionais, corretores credenciados, e a Smart se tornou um corretor credenciado, para ajudar nesse pós-arrematação. É ajudar, é orientar, tirar a guia de TBI, é claro, que atua como intermediário. Né? Quem emite a guia de TBI é a prefeitura. Quem registra o imóvel é o cartório. Quem lavra a escritura é o tabelião. Quem faz o financiamento é o CCA. Então, é um intermediário que vai ajudando a engrenagem para acelerar ali o processo por arrematamento, orientar também. Né? Então, a gente se tornou o principal corretor do Brasil, atuando nos 27 estados. Nenhum corretor faz isso, a gente atua em todo lugar que você arrematar, você que é esmatando, você vai lá, indica o nosso Cresci, gratuitamente, você não paga nada por isso, e a gente vai te ajudar no pós-arrematação, inclusive, até negociar com o ocupante. Aí ele está falando aqui que tão pouco está deixando a desejar. Porque o que aconteceu? Em setembro, a gente recebeu um volume histórico, tá? De indicações. Claro, a qualidade da Smart, o fato de vocês saberem que a gente domina todas as pontas, né? A gente faz muita arrematação, então a gente domina tudo. E como assessor, obviamente, a gente vai atuar ali também para poder resolver os pepinos. Só que, vocês já viram, quem aqui já foi empresário, não sei se você sabe, mas a gente não consegue aumentar a equipe do dia para a noite. Né? Então teve um número recorde, a gente vendeu 3 vezes mais imóveis, intermediou 3 vezes mais imóveis da Caixa do que estamos intermediando em junho, e pô, deu um boom no atendimento. Né? Então, mas já realocamos todo mundo das outros setores da Smart para atender na Caixa e já mudamos agora, semana que vem a gente deve mudar já para a nossa sala, saindo de umas 160 metros para uma de 400 metros quadrados para poder contratar mais pessoas para atuar na assessoria da Caixa. Mas olha só que baita negócio, vocês estão ali dentro da mentoria, o primeiro imóvel que vocês vão comprar provavelmente vai ser da Caixa. E vocês vão ter todo o nosso apoio no pós-arrematação, em qualquer lugar do país, em qualquer modalidade, tá? Vocês vão ter nosso apoio. E a gente tá lá todo dia, gente. Isso aí a gente ajuda lá, tá orientando a equipe, tá fazendo junto. Qualquer problema que surge, a gente orienta, faz. Se precisar, entra lá no site para tirar uma guia de TBI, a gente ensina e faz tudo. Só que, obviamente, tem uma questão de volume aí, porque teve um 100% financiado da Caixa aí que bombou o negócio. E aí, de fato, o volume cresceu bastante, mas já estamos dando resposta para isso. Em breve vai estar 100%. Mas Beleza? assim, até com relação a isso, Renan, vou abrir um parênteses aqui, porque o que acontece? Como eu falei aqui, por que é necessário desenhar? Para você ter uma fundamentação, ou seja, para você ter uma base, conceito. Então, não é porque você tem uma assessoria gratuita que você não tem que saber fazer. É obrigação de um bom arrematante saber como funciona todo o processo. E isso, inclusive, entra na questão do custo-benefício da garimpagem que a gente estava falando. Então, quando eu estou olhando no leiloeiro um imóvel, eu já vou olhar a matrícula, eu já sei qual a dificuldade que eu vou ter para registrar. E por que eu sei? Porque eu conheço o processo, eu conheço o procedimento.
E a pessoa que tem ali, inclusive, sobre essa questão da assessoria caixa. Logo quando vocês começam o curso, tem uma live, masterclass com o Guaraci e com o Pedro, explicando exatamente como funciona a questão do processo de assessoria caixa. Que nada mais é do que? Do que o pós, ou seja, como que eu vou registrar, como é que eu vou desembaraçar. Todo aquele processo que deveria ser obrigatoriamente uma tarefa para o arrematante fazer. Então não é porque alguém está fazendo para você que você não deve saber fazer, você tem que saber. Né? Então, por exemplo, é muito comum, agora que a Caixa começou a bloquear financiamento, está vendendo imóvel à vista. Todo mundo estava habituado a fazer o quê? Eu pego o contrato de financiamento lá na Caixa, porque eu estou financiando, e aí eu tenho que fazer a guia de TBI, eu tenho que ir lá atender as negativas do cartório. Quando você compra à vista, você já tem que saber qual vai ser o seu gerente de relacionamento que vai assinar a sua escritura, que vai ser lavrada no tabelião, e o tabelião que vai emitir a guia de TBI, sabe? Então muda o processo. Então, onde que vem esse conhecimento? Tem lá, tem uma masterclass do Pedro de Guaraci explicando ponto a ponto. Então, quem quer buscar conhecimento, quem quer aprender, vai fazer necessariamente, você vai aprender fazendo, e também você tem todo o suporte necessário ali. Né? Então não dá para jogar ou transferir responsabilidade para uma assessoria. E é isso que a gente falou agora há pouco sobre a questão do pouco capital. Você vai fazer uma assessoria, você tem que dominar todo o processo. Você tem que ter feito esse processo. Né? A assessoria da Smart ela está deixando a gente mal acostumado, porque você dá ali o favor e tal. É porque a Mas o gente que acontece? Você faz não... mais até do que a Caixa. Você sabe o que a Caixa manda fazer? A Caixa manda orientar. A Caixa não manda Uhum. fazer. Só que, cara, a gente abraça a comunidade. Eu quero que vocês tenham lucro. Eu quero que vocês ganhem e consigam. O que a gente faz? A gente vai lá e assume mais. Eu falo para o rematante, nós vamos fazer algumas coisas aí para você. Nós vamos tirar a guia TBI, nós vamos já ter o gerente de relacionamento com o tabelião, já vamos linkar tudo para acelerar. Então a gente acaba fazendo mais do que a Caixa manda. Se a gente fizesse o que a Caixa mandasse, não tinha problema nenhum. A gente ia Nem ficar só recomendo. falando assim: ó, vai lá na prefeitura e tira o ITBI. Ó, procura seu gerente aí de relacionamento. Procura isso. Só que a gente quer fazer pro arrematante. Então a gente vai lá, contrata um despachante, às vezes, na prefeitura para ir lá, porque tem prefeitura que não é online, gente. Vocês acham que é brincadeira? Vocês estão aí. Muita gente aqui é de São Paulo. Ah, eu tirei online, Belo Horizonte, tirou online. Cara, tem o Cafundó do Juda aí, que as prefeituras têm que bater um dirigente lá Nem o e acampar na Wi-Fi porta da tem. prefeitura para tirar uma guia de TBI. É, nem tem. Às vezes sai na mão. Então, tem que acampar na porta da prefeitura lá para poder tirar. Então, a gente faz mais. Por quê? Porque a gente abraça a comunidade. Então, é óbvio que por fazer mais, quando tem um volume muito grande, a gente naturalmente agora tem que aumentar a equipe para dar resposta rápido, mas é justamente por fazer mais do que a Caixa manda. É nosso dever e a gente entende que isso é relevante para a gente fazer mais para que os martantes tenham mais resultado, né? Então, galera que está aí, que é da comunidade, fala aí para quem está na dúvida se vale a pena entrar na mentoria do Zero Arrematação ou não. Coloca aí nos comentários aqui, enquanto eu vou responder mais uma pergunta aqui para a gente fechar. Beleza? Fernando, para fechar, vamos falar desse tema aqui que eu comentei no início. Qual a visão de vocês em relação à redução da Caixa em financiamentos? Pode começar e depois eu complemento aqui. Para mim não muda nada, 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 nada. Ah, mas isso não atrapalha a venda? Não, gente, não atrapalha a venda. Por quê? Porque primeiro passa pelo seguinte: a pessoa gostou do imóvel, a gente vai viabilizar a venda para ela. Qual é a capacidade que ela tem? Né? Ah, eu tenho condição de pagar tanto. Ela gostou, ela está comprando um imóvel. Então, se ela vai pagar lá R$ 200, R$ 300 na parcela a mais ou a menos, não muda, não é esse o jogo. Vai interfere, eu acho, a questão da redução da caixa, muito para os POPs, que é onde você está jogando ali com uma situação de parcela, que é uma camada frágil. Né? Dá dinheiro para o arrematante? Dá, tem gente que só faz isso, mas não chega no que a gente está colocando aqui hoje. Eu quero um resultado de 1 milhão por ano, não vou trabalhando, não é trabalhando com POP que eu vou conseguir. Você tem que fazer 40 POPs. E se você vai fazer em parceria, você não vai chegar lá. Então, o ponto é, primeira questão, como é que eu vou fazer para driblar essa questão da redução da caixa? Faz interferência na minha venda? Faz. Então, o que eu vou mudar? Eu posso partir para o Itaú, eu posso partir para o Santander, eu posso partir para o Bradesco. Eu preciso do quê? De relacionamento. Quando a gente está jogando esse jogo que a gente está falando aqui, de escala, de negócio, você tem parceiros de relacionamento. Então, você tem agentes financeiros que trabalham com todos os bancos, que vão buscar a melhor alternativa de aprovação de crédito para o seu cliente, né? Que você vai desenvolver ali um modelo de contrato de compra e venda diferente. Até falei aqui na última live
de um POP que a gente vendeu em Ribeirão Preto, que eu não estou nem preocupado, está lá esperando a verba da Caixa já faz 4 meses, mas para a gente não gerou prejuízo nenhum, porque eu já recebi isso daí. Então a gente tem meios, né? Para nós que trabalhamos com isso em escala, isso não interfere. Tá? É um obstáculo? É, porque eventualmente, um ou outro cliente ali precisaria daquilo, mas não é nenhum obstáculo intransponível e nem faz nenhum tipo de diferenciação nesse sentido. Até mesmo porque a pessoa que está dependendo daquele financiamento com subsídio, que estava precisando de uma entrada menor e de alguma coisa nesse sentido, você consegue manobrar. A gente tendo, que eu acabei de falar aqui agora há pouco, conhecendo o processo de ponta a ponta, todos os trâmites burocráticos, todas as questões ali de como é que funciona o financiamento bancário para a venda, como é que funciona o financiamento bancário para a compra, como é que é registro, o que acontece, você consegue manobrar. Você consegue adaptar o cliente que está chegando para o seu imóvel para a situação que você vai conseguir passar por isso. Então, tudo parte pelo conhecimento, simples assim. Perfeito. Então, não se assustem com isso, viu, gente? Primeiro também que tem tudo a ver, pode ter certeza que é temporário, tá? São situações específicas que às vezes tem que mudar o modelo de negócio, né? A Caixa era baseada aí em poupança, FGTS, vai ter que ter outras formas de levantar recursos, mas que vai resolver. A diferença é que a Caixa hoje faz 8, 9% ao ano, o Santander faz 11%, o Itaú faz 11%, o Bradesco 12%, e a Caixa faz 9%, de taxa de 9% ao ano, vai fazer 10, 11 também. Porque não tem jeito, aí vai praticamente empatar lá com os bancos privados. Então, hoje a Caixa financia mais porque, além de usar a Caixa como política habitacional, o governo usar como política habitacional, ela também capta recurso mais barato, né? Então, obviamente, ela tem uma vantagem competitiva que, com o recurso da poupança esvaziando, vai reduzir, né? Então, naturalmente ali vai ter que criar novas alternativas de funding para poder bancar esses contratos de financiamento imobiliário. Mas nada que não vá se resolver nos próximos meses, né, E Fernando? já teve esse susto, né? Esse alarde todo aí há um tempo atrás, quando a Caixa fez a primeira vez lá, falando: olha, para determinadas cidades, agora o financiamento vai ser 70%, 50%, já tinha limitado. Acho que foi isso no começo do ano, alguma coisa nesse sentido. Não teve interferência nenhuma. Né? Isso não mudou nada em nossa vida. O que é muito importante? E eu já não fechei, não foi uma nem duas, foram dezenas de vendas, onde eu falo com o comprador e explico para ele a natureza de um financiamento bancário, né? E eu fecho a venda. Por quê? Porque o cara entende. Quando você consegue explicar para ele no que ele está entrando e como é que ele pode sair daquele financiamento, entendeu? O cara fala: não, é possível. Até hoje você tem muito cliente que chega no bendito do imóvel com aquela mentalidade, com aquela coisa que todo mundo fala na cabeça dele, que ele financiando, ele vai pagar 3 vezes mais. Então você tem que colocar o negócio que ele está interessado numa perspectiva interessante para ele. Olha, o que você vai pagar de parcela agora, né, é muito próximo do que você pagaria de aluguel e o imóvel é seu. Daqui 5, 6, 10 anos, se você quiser mudar, a sua prestação não vai acompanhar a inflação, sua prestação vai ser bem menor. Seu saldo devedor vai estar lá, vai, mas o seu imóvel valorizou muito mais. Então, ou seja, você mostra para ele o quanto é atrativo um negócio. Né? Então, você não vai focar no 8%, no 7%, no 12% de juros. Você vai focar no quanto que é vantajoso para ele fechar esse Exato. negócio com você. É a copy de vendas, saber Muda. usar a copy de vendas. Muda completamente a perspectiva. Tem muita gente perguntando quanto tempo dura a mentoria. A mentoria dura 12 semanas. São 2 blocos de 6, mas dura 12 semanas, tá bom? E tudo fica gravado e as aulas gravadas. A gente vai fazer uma surpresinha para vocês amanhã aí, para quem quiser entrar. Na terça-feira, na verdade, né? Amanhã começa o evento. Digita aqui evento para participar do maior evento de leilões de imóveis do país. Começa a partir de amanhã, dia 14. E no dia 15 tem o segundo dia do evento. E ao final vamos abrir vaga para mentoria. Vai ter uma surpresa para vocês em relação a toda a parte que fica gravado, né? Para que vocês depois possam assistir. Mas a mentoria dura 12 meses, tá bom? 12 semanas, desculpa. Bora lá, galera. Show de bola. Fechou, Fernando. Meu amigo, mais uma Fechou. live top aí, fechando o terceiro episódio da nossa série. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre pós-arrematação. Como que os tubarões conduzem o pós-arrematação, né? Então, o Rangel falando que nunca acaba vendo na verdade, a mentoria. Não acaba mesmo, não, tá? Depois que Não. vocês entrarem lá, vocês vão ver que a mentoria nunca acaba. É eterno. Mas, enfim, bora lá. Semana que vem vamos falar quarto episódio sobre o pós-arrematação dos tubarões que fazem 1 milhão de lucro por ano. Então foi sensacional. Obrigado, meu amigo. Boa semana para você.
Tamo junto aí. Bora pra cima. Um abraço, galera. Valeu. Tchau. Ah, antes de terminar, esqueci. Eu vou salvar a live. Vocês comentem o que vocês aprenderam na live. Vai ficar salvo no meu perfil, no do Fernando. Vocês comentem o que vocês aprenderam. Eu vou sortear um dos comentários para poder ganhar o livro Manual Smart, tá bom? Vou deixar salva a live aqui. Te esqueci de avisar. A galera ia sair, não ia saber. Beleza? Valeu, galera. Valeu. Até mais. Tchau.